Em uma fábrica abandonada, um homem estava amarrado a uma cadeira. Ele suportou a dor de ser brutalmente torturado por bandidos. O comandante se aproximou orgulhosamente e desafiou o homem a fazer algo contra ele. Inesperadamente, o homem apenas soltou o ar friamente. Logo em seguida, ele escapou das cordas e se levantou, derrubando 2 bandidos em apenas alguns segundos. O que restou viu aquilo, ficou apavorado e fugiu. O homem imediatamente correu atrás dele. Ele se movia com extrema velocidade. Seus movimentos também eram extremamente ágeis, tornando impossível para o bandido acertá-lo. Foi então que o homem girou uma corrente ao redor do pescoço do bandido e decisivamente deu fim nele. Acontece que esse homem não era uma pessoa comum. Poucos dias antes, ele ainda vivia em uma ilha infernal. Quando viu um barco de pesca, esfregou sua flecha contra uma rocha e depois levantou o arco com um olhar determinado. Ele disparou a flecha, que estava com um explosivo, direto para uma pilha de lenha na praia, e ela explodiu. Como esperado, a explosão atraiu a atenção dos pescadores no barco, que foram até o local verificar. O homem viu isso e caminhou agressivamente até os 2 pescadores, ajoelhando-se. Ele implorou para que o levassem embora daquela ilha deserta. Assim, o homem finalmente conseguiu deixar aquela ilha infernal. Seu nome era Oliver. 5 anos atrás, após um acidente, ele e seu pai ficaram à deriva no mar. Sem comida, o pai se sacrificou para dar ao filho uma chance de sobreviver. Agora, voltando para casa, ele já não era mais o playboy de antes, mas sim um homem justo, determinado a cumprir o desejo do pai, destruir as pessoas más da cidade. Ao olhar em seus olhos determinados, era possível ver que, desta vez, seu retorno causaria uma grande mudança naquela cidade. Do outro lado, a mídia anunciou a todos na cidade que Oliver estava vivo. Naquele momento, ele estava no hospital para um exame. O médico disse à sua mãe que 20% do corpo dele estava coberto de cicatrizes, que ele tinha queimaduras de 2º grau nas costas e nos braços, e que havia pelo menos 12 ossos quebrados que ainda não haviam se recuperado totalmente. Mas ele não mencionou nada disso. Sabendo de tudo, a mãe de Oliver o abraçou, com o coração partido. Depois, eles retornaram à mansão da família. Quando o motorista tentou ajudá-lo com a bagagem, Oliver o impediu e disse que ele mesmo carregaria. Ao entrar na casa, não esperava encontrar lá o gerente financeiro da empresa do seu pai, Walter. Oliver imediatamente notou algo estranho. Depois de cumprimentar a babá da família, Oliver logo reencontrou sua irmã mais nova. Ao mesmo tempo, seu melhor amigo, Tommy, ao saber da notícia, correu até a casa para vê-lo. À noite, a família toda preparou um banquete suntuoso para receber Oliver, mas seus olhos estavam sempre voltados para Walter. Ao perceber que não poderia mais esconder, a mãe de Oliver revelou que havia se casado com Walter. Ao saber da verdade, Oliver não demonstrou reação alguma. Apenas se levantou, pegou uma maçã, cumprimentou o amigo e a irmã e então retornou ao seu quarto. A vida dos últimos 5 anos havia sido como um inferno, e ele já não estava mais acostumado a dormir em uma cama. Mesmo ao dormir, sempre permanecia em estado de alerta. Quando sua mãe foi visitá-lo no meio da noite, ele teve um reflexo condicionado e tentou imobilizá-la. Felizmente, Walter estava por perto e o impediu a tempo. Do contrário, teria causado um acidente. Depois que Oliver percebeu que era sua mãe, imediatamente recuou para um canto da casa e pediu desculpas a ela, arrependido. No dia seguinte, Tommy foi buscá-lo para dar uma festa de boas-vindas, mas Oliver pediu que o levasse até sua ex-namorada. Acontece que, na época, Oliver havia tido um caso secreto com a irmã mais nova da namorada. Após o acidente, a irmã da ex-namorada, que estava com Oliver, infelizmente morreu no mar. Oliver foi procurar sua ex para pedir desculpas por seus erros do passado, mas ela não aceitou o pedido de desculpas. Sem escolha, ele decidiu voltar para casa. No entanto, Oliver não esperava que, ao entrar no carro com Tommy, fosse emboscado e desmaiasse. Naquele momento, os sequestradores o interrogavam, querendo saber se seu pai havia dito algo antes de morrer, mas o sequestrador não sabia que havia mexido com a pessoa errada. Ele havia sequestrado alguém com quem não deveria ter se metido. Oliver respondeu sim, e ao ouvir isso, o sequestrador rapidamente perguntou o que o pai dele havia dito. Oliver respondeu friamente: "Meu pai me disse para matar todos vocês." O sequestrador riu ao ouvir isso. Nesse momento, Oliver levantou suas mãos fortemente amarradas e antes que os sequestradores pudessem reagir, ele já havia começado o ataque. Em questão de segundos, os sequestradores se espalharam em pânico, mas para Oliver, eles eram fracos demais. Em pouco tempo, ele matou 2 deles e partiu em perseguição aos 2 restantes. Extremamente ágil, Oliver os alcançou rapidamente e neutralizou um deles com facilidade. O sequestrador tentou implorar por misericórdia, mas Oliver respondeu: "Você sabe demais." E imediatamente o matou. Oliver mal havia retornado para casa quando a polícia apareceu para interrogá-lo. Ele disse aos policiais que quem o salvou foi um homem com um chapéu verde, mas estava claro que o policial Quentin não acreditava nele. Além disso, Quentin
Quentin odiava profundamente Oliver. Acontece que Quentin era o pai de Laurel, ex-namorada de Oliver, o homem que quase se tornou seu sogro. Ele nunca superou a morte da filha mais nova, mas como não conseguiu arrancar nenhuma informação de Oliver, teve que recuar. No dia seguinte, a mãe de Oliver contratou repentinamente um segurança particular. Embora Oliver não quisesse ninguém o seguindo, teve que aceitar a contragosto para tranquilizar a mãe, mas não esperava que quando o segurança John, um ex-soldado das forças especiais, se virasse após uma conversa amigável, Oliver já tivesse desaparecido. Naquele momento, Oliver havia ido ao antigo canteiro de obras da família, abandonado há anos. Esse era seu arsenal e campo de treinamento. Ele tirou uma lista que seu pai lhe entregou antes de morrer, uma lista cheia de nomes de criminosos. Ele estava pronto para iniciar oficialmente seu plano de limpeza. O primeiro alvo escolhido foi Adam, que havia enriquecido através de fraudes e roubando dos pobres. Rapidamente, em um estacionamento subterrâneo, Adam estava prestes a sair quando a lâmpada do teto explodiu de repente. Ao olharem para cima, um dos seguranças foi atingido por uma flecha e morreu na hora. Outro guarda rapidamente tentou proteger Adam e levá-lo para o carro. Do lado de fora, ouviram-se tiros e a janela do carro foi atingida. Adam se encolheu, cobrindo a cabeça. Quando levantou os olhos para ver o que estava acontecendo, foi repentinamente puxado para fora do carro. Oliver estava em pé, orgulhoso, sobre o teto do carro de Adam, e disse: "Vá ao banco antes das 10 horas de amanhã e deposite 40 milhões na conta que forneci, ou eu vou arrancar sua cabeça." Adam concordou imediatamente. Quando Oliver se foi, Adam ainda tentou ameaçá-lo com algumas palavras para recuperar sua dignidade, mas Oliver pegou o arco e atirou uma flecha, fazendo-o calar a boca imediatamente. Quando Adam olhou de novo, Oliver já havia desaparecido. Na verdade, ele estava no prédio oposto ao de Adam, em uma festa organizada por seus amigos para comemorar seu retorno. Lá, ele esperava a Adam transferir o dinheiro. Inesperadamente, sua ex-namorada Laurel apareceu. Mesmo sem querer perdoar Oliver, ela ainda nutria sentimentos por ele. Nesse momento, o telefone de Oliver tocou. Ele viu que Adam não havia obedecido e não transferiu o dinheiro. Parecia que Adam não queria mais viver. O que Oliver tinha que fazer agora era extremamente perigoso, e ele não queria colocar Laurel em risco. Por isso, a provocou de propósito para fazê-la ir embora. Em seguida, se preparou para arrancar a cabeça de Adam. Adam havia se preparado cuidadosamente para receber Oliver, mas não esperava que Oliver fosse tão forte. Seus homens não duraram nem um instante. Em poucos segundos, Oliver eliminou todos os capangas do lado de fora e entrou no escritório de Adam. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Oliver matou todos ao redor. Depois, atirou em Adam. Nesse momento, o chefe de segurança de Adam apareceu e começou uma luta com Oliver. Adam aproveitou para fugir. Ele já tinha um plano de fuga preparado. Pegou o telefone e chamou a polícia, que já estava emboscada ali já há algum tempo. Quando a polícia chegou, só encontraram corpos espalhados por todo lugar e a sombra de Oliver se movendo em direção a outro prédio. Enquanto o oficial Quentin ia investigar o prédio oposto, Oliver já havia trocado de roupa e estava bem na frente dele. A investigação não encontrou nada, então Quentin teve que recuar com sua equipe. Mas isso deixou Tommy desconfiado. Afinal, a festa havia acontecido ali e Adam, no prédio oposto, foi atacado. O mais estranho é que o autor do ataque era o mesmo homem mascarado que havia salvado todos no dia anterior. Tudo estava coincidindo demais. No dia seguinte, a conta de Adam desapareceu com os 40 milhões. Ele ficou furioso, mas não conseguiu entender como. Além disso, a flecha que Oliver atirou nele serviu principalmente para instalar uma escuta e roubar informações. A essa altura, a maioria das pessoas pobres que haviam sido enganadas por Adam já haviam recebido dinheiro em suas contas. Oliver então riscou o nome de Adam da lista. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a comentar que um mensageiro da justiça havia aparecido na cidade. Chamaram esse mensageiro de Herói Arqueiro Verde. E naquele momento, ao olhar para a foto de seu pai, Oliver já havia escolhido seu próximo alvo, um devedor de pensão. No topo de um prédio, Oliver enfrentava um grupo de seguranças usando apenas arco e flechas, mas não era nem um pouco fraco. Ele os derrotou brutalmente. O arco e flechas em suas mãos pareciam as armas mais poderosas do mundo. Em pouco tempo, ele eliminou todos os capangas do chefão do mal. Então, Oliver levou o chefe até a grade de ventilação, segurou sua cabeça e tentou empurrá-la lá dentro, assustando-o tanto que ele começou a implorar por misericórdia. Oliver disse que no dia seguinte ele teria que devolver todas as pensões aos trabalhadores ou morreria. Depois de dizer isso, Oliver saiu com orgulho. No dia seguinte, a família de Oliver viu no noticiário que o chefe do crime havia retirado 30 milhões para devolver as pensões a todos os trabalhadores aposentados. Após concluir essa missão, Oliver logo mirou no próximo alvo, um homem que estava processando Laurel. Ele era o chefão das drogas da cidade chamado Martin. Como seus capangas haviam exposto seus crimes, Martin acabou com um deles.
A ex-namorada de Oliver, Laurel, era a advogada da vítima, mas não tinha provas para condenar Martin. Quando Martin voltou ao seu galpão para repreender o advogado e exigir que ele resolvesse o caso rapidamente, as luzes do local se apagaram de repente. Em seguida, ouviram-se sons de luta. Quando as luzes voltaram, os capangas de Martin estavam todos mortos. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, tudo escureceu para ele e perdeu os sentidos. Quando Martin abriu os olhos, viu-se pendurado de cabeça para baixo e quem estava na sua frente era Oliver. Para fazer justiça ao homem assassinado, Oliver exigiu que Martin se entregasse às autoridades, ou seria morto. Após dizer isso, Oliver atirou e feriu Martin como forma de aviso. Quando Martin olhou novamente, Oliver já havia desaparecido. Mas quando Martin, assustado, se preparava para confessar quem estava por trás de tudo, um membro da tríade apareceu para encontrá-lo. Eles não apenas o confortaram, como também prometeram lidar com a advogada Laurel, que estava à frente do caso. Oliver foi até a casa de Laurel para se desculpar por tê-la magoado dias antes. Enquanto os dois conversavam, Oliver de repente sentiu que algo estava errado. Ele se preparava para tirar Laurel dali quando membros da tríade invadiram o local. Nesse momento, o guarda-costas de Oliver, John, apareceu por trás e rapidamente neutralizou dois assassinos. John enfrentou a principal assassina da tríade, mas, surpreendentemente, mesmo sendo um soldado das forças especiais, não conseguiu derrotá-la. Foi rapidamente dominado por ela. No momento de perigo, Oliver interveio a tempo. A assassina ferida fugiu às pressas. Esse ataque deixou Oliver furioso. Martin, ao saber que o plano havia falhado, arrumou suas coisas e se preparou para fugir de trem. Mas, subitamente, perdeu contato com seus homens. Percebendo que algo havia acontecido, correu com seus capangas, mas logo foi alcançado por Oliver e alvejado várias vezes, sendo imobilizado contra uma caixa de madeira. Quando questionado, Martin disse que havia sido forçado pela tríade, mas essa não era a resposta que Oliver queria ouvir. O que ele queria saber era se Martin havia contratado um assassino para matar alguém. Então, Oliver disparou uma flecha perto da cabeça de Martin e finalmente ele, assustado, contou toda a verdade. Nesse momento, a assassina da tríade apareceu atrás de Oliver. Os dois iniciaram uma luta intensa. Quando chegaram a um empate, a polícia, que havia recebido uma denúncia, apareceu no local. Vendo isso, ambos fugiram rapidamente. Mas ao sair, Oliver foi surpreendido por Quentin, o policial. Oliver então disparou uma flecha que prendeu a arma de Quentin em um container. Quando Quentin se virou, Oliver já havia desaparecido. Quando Quentin foi pegar sua arma de volta, viu um gravador preso à flecha. Ao ouvir a gravação, descobriu que Martin havia contratado um assassino. Na manhã seguinte, o noticiário informou que Martin havia sido preso. O criminoso finalmente foi punido pela justiça. Nesse momento, Oliver também riscou o nome de Martin da lista que seu pai lhe deixou. Então, começou a escolher o próximo alvo. Holder, um homem que vendeu alarmes de incêndio de má qualidade aos pobres, causando muitos incêndios. Justamente quando Holder se preparava para brindar com uma taça, a garrafa de vinho em sua mão quebrou de repente. Era Oliver que havia chegado. Holder não sabia que estava em perigo e tentou intimidar Oliver, chamando seu guarda-costas. Mas Oliver disse para ele continuar gritando, pois ninguém viria, nem se gritasse até perder a voz. Depois disso, Oliver jogou a arma do guarda-costas no chão. Vendo isso, Holder ficou imediatamente assustado. Quando Oliver, furioso, perguntou quantas pessoas ele havia matado, de repente um tiro foi disparado à distância. Um franco atirador acertou Holder. Oliver reagiu rapidamente, disparou de volta 2 vezes e fugiu. Embora tenha agido com rapidez, ainda foi atingido de raspão pela bala. Ao verificar Holder, viu que ele já estava morto, então saiu do local imediatamente. De volta à base, após tratar seu ferimento, Oliver riscou o nome de Holder da lista. No entanto, começou a sentir tonturas e percebeu que o projétil estava envenenado. Correu até uma caixa, pegou um remédio, tomou com alguns goles d'água e desmaiou logo em seguida. Ao acordar, limpou o sangue com um cotonete e identificou o tipo de veneno, um tipo extremamente raro. Usou o computador para encontrar rapidamente uma cura. Descobriu que o assassino responsável usava frequentemente aquele tipo de veneno. Era um famoso matador do submundo conhecido como Floyd, apelidado de Pistoleiro da Morte. Sabendo disso, Oliver rapidamente descobriu onde Floyd estava escondido e foi até lá. Mas Floyd realmente fazia jus à sua fama. Assim que Oliver arrombou a porta, ele reagiu com um contra-ataque. Em meio ao pânico, Oliver só conseguiu disparar 2 tiros antes de Floyd fugir. Quando Oliver entrou para procurá-lo, ele já havia escapado. Oliver então pegou o computador que Floyd havia alvejado e foi embora. No dia seguinte, foi até a empresa e procurou Felicity, que trabalhava no departamento de TI, pedindo ajuda para extrair os dados do computador de Floyd. Depois da análise, Felicity descobriu que o conteúdo do computador era o diagrama de um prédio de leilões. Isso mostrava que a missão de Floyd, além de assassinar Holder, tinha outro objetivo. Coincidentemente, haveria um baile nesse prédio naquela noite, o que significava que muitas pessoas estariam presentes. Diante da situação em que o alvo de Floyd era desconhecido, era impossível proteger a pessoa
pessoa só com Oliver. Então, Oliver foi até Quentin e contou a ele sobre isso. Oliver pediu que ele enviasse alguém para proteger o local, e então saiu orgulhosamente. Embora Quentin não quisesse cooperar com o Arqueiro Verde como policial, ele ainda assim enviou agentes para garantir a segurança. Mas o que ele não esperava era que, naquele momento, do outro lado do rádio, Floyd estava a caminho. Floyd não só eliminou todos os seus subordinados do lado de fora, como também rapidamente identificou seu alvo. O que ninguém esperava era que o alvo de Floyd era Walter, o padrasto de Oliver. No momento perigoso em que o assassino abriu fogo, Quentin percebeu a tempo e correu para derrubar Walter. Floyd, à distância, viu que o primeiro tiro errou e começou a atirar em pessoas inocentes. Vendo isso, Oliver correu pelas escadas para pegar seu equipamento e subiu. Muito rapidamente, Oliver encontrou Floyd e o atacou imediatamente. Os dois estavam em pé de igualdade. Suas habilidades de combate eram similares, mas depois de um tempo, Floyd perdeu Oliver de vista. Porém, logo viu Oliver escondido atrás de uma coluna. Floyd sorriu maliciosamente e começou a atirar loucamente. Quando Floyd ficou sem balas, Oliver aproveitou a oportunidade e atirou. Momentos depois, Floyd não se mexia. Oliver, curioso, se aproximou e viu que Floyd estava morto. Enquanto Oliver se perguntava como um assassino de elite podia ser tão fraco, ele percebeu alguém atrás dele. Então viu que seu guarda-costas, John, estava ferido. Acontece que John havia atraído os tiros de Floyd para que Oliver pudesse matá-lo com facilidade. Rapidamente, Oliver levou o ferido John para sua base secreta. Lá, Oliver encontrou o antídoto e John o tomou todo de uma vez. Quando John acordou, ficou surpreso ao descobrir que o lendário herói Arqueiro Verde era, na verdade, Oliver. Além disso, com essa tentativa de assassinato, Oliver percebeu que parecia haver uma grande força por trás de seus alvos, e para derrotá-la, ele não poderia agir sozinho. Era claro que John, vindo das forças especiais, era a melhor escolha, mas ao saber a verdade, John achou que aquilo era ilegal e recusou o pedido de Oliver. Após John partir, Oliver logo identificou o próximo alvo, um homem que vendia lixo tóxico para as favelas. Como sua subordinada o denunciou, ele a matou brutalmente e ainda incriminou o marido dela, Peter. Como havia provas suficientes contra Peter, ele foi condenado à morte. Para salvar Peter, Oliver precisava de um advogado. Então, procurou sua ex-namorada Laurel. Ao encontrar o lendário Arqueiro Verde, Laurel ficou nervosa. Após ouvir o pedido de Oliver, ela abaixou a guarda e aceitou o caso. Mas quando se virou, Oliver já havia sumido. Logo depois, os dois se encontraram novamente por meio das pistas obtidas por Laurel com Peter. Oliver soube que no dia em que a esposa de Peter foi assassinada, ela havia denunciado seu chefe, Jason. O gerente de Jason sabia de tudo, mas no tribunal, mentiu em seu testemunho. Não muito depois, esse gerente estava prestes a ir para casa, quando sentiu algo perfurar seu pescoço. Ao remover o objeto, desmaiou. Quando acordou, viu-se amarrado aos trilhos de um trem. Na sua frente, estava Oliver com seu traje de Arqueiro Verde. Oliver deu ao gerente duas opções: contar a verdade ou esperar o trem chegar. Assustado, o gerente confessou tudo. Ele também revelou que a esposa de Peter havia lhe entregue todos os arquivos. Os documentos estavam em sua pasta. Após conseguir a resposta, Oliver foi até a pasta. O trem estava prestes a passar. Oliver usou seu arco para cortar a corda. Afinal, o gerente também havia sido ameaçado. Então, Oliver não quis puni-lo. Em seguida, entregou os arquivos a Laurel. Coitada da Laurel, não esperava que, ao mostrar os documentos ao juiz, ele diria que só provavam a falsificação do testemunho, mas não a inocência de Peter. A apelação foi negada. Sem opções, Laurel contou tudo ao Oliver, dizendo que só o verdadeiro assassino, Jason, confessando, poderia salvar Peter, o que parecia impossível. Mas para Oliver, nada era impossível. Ele apareceu diante de Jason e pediu que ele confessasse. Jason recusou, dizendo que isso significaria sua morte. Sem perder tempo, Oliver disparou uma flecha que pregou a mão de Jason na parede. Naquele momento, o telefone de Jason tocou. Oliver atendeu e ouviu a conversa com os subordinados de Jason, que estavam com medo de serem presos. Jason os mandou invadir a prisão para matar Peter. Ao ouvir isso, Oliver nocauteou Jason e correu para a prisão. Na prisão, os capangas de Jason já tinham começado o ataque. Tudo virou um caos. Coincidentemente, Laurel estava indo visitar Peter. No momento de perigo, Oliver disfarçou-se de policial e salvou os dois. Correram em direção à saída, mas perto da porta, um bandido nocauteou Oliver e empurrou Laurel contra a grade e depois ao chão. Ao ver Laurel sendo atacada, Oliver ficou furioso, imobilizou o homem e o bateu sem parar. Laurel, com compaixão, pediu que parasse antes que ele matasse o criminoso. Logo chegaram mais policiais. Oliver aproveitou a confusão para escapar. Mais tarde, o pai de Laurel, Quentin, apareceu com boas notícias. Os subordinados de Jason confessaram tudo. Eles haviam recebido ordens para matar Peter e sua esposa. Assim, Peter foi considerado inocente e libertado.
libertado, e Jason seria punido pela justiça. Pouco depois, John procurou Oliver, e após pensar melhor, decidiu juntar-se a ele. Mas nesse momento, a polícia invadiu a casa e prendeu Oliver. Quentin disse que suspeitavam que ele fosse o Arqueiro Verde, e que tinham provas. Oliver foi preso, mas não confessou. Mesmo com as evidências, disse que era inocente. Antes de investigar tudo, o juiz lhe concedeu liberdade sob fiança. Ele voltou para casa, agora com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado o tempo todo. No entanto, ninguém sabia que isso fazia parte do plano de Oliver. Logo ele chamou John para conversar. John descobriu que as provas foram deixadas propositalmente por Oliver, para ser preso de propósito. Oliver achava que, como havia retornado recentemente à cidade, e o Arqueiro Verde também tinha reaparecido, logo se tornaria suspeito. Por isso, arquitetou tudo. Enquanto estivesse preso, John atuaria como o Arqueiro Verde. Assim, todos parariam de suspeitar de Oliver. Após revelar o plano, Oliver indicou o próximo alvo ao John, um traficante internacional de armas que havia chegado à cidade com um grande carregamento. Se a negociação fosse concluída, a cidade mergulharia na guerra. Cena muda. Durante a transação no armazém com os criminosos, de repente as luzes se apagaram e eles imediatamente fugiram. Nesse momento, o herói Arqueiro Verde apareceu. Seus passos eram firmes e ele rapidamente eliminou todos os capangas. Quando levantou a cabeça, revelou-se ser John. Logo depois, Oliver recebeu uma ligação de John. Enquanto os dois conversavam, alguém bateu na porta de Oliver. Então ele foi ver o que estava acontecendo, mas ao abrir a porta, havia um assassino do lado de fora. Felizmente, ele reagiu a tempo, e então ele e o assassino começaram a lutar. Durante a luta, embora Oliver estivesse levando vantagem, acidentalmente derrubou o assassino exatamente no lugar onde a arma havia caído. Quando o assassino pegou a arma e estava prestes a atirar, foi de repente atingido e caiu. Inesperadamente, Quentin havia chegado a tempo para salvar Oliver. Acontece que, como John havia fingido ser o herói Arqueiro Verde e aparecido na cidade, Oliver havia sido eliminado como suspeito. Quentin rapidamente recebeu ordens para libertar Oliver, mas não esperava que ao chegar lá acabaria salvando-o por acaso. O que o surpreendeu ainda mais foi que, logo em seguida, a mãe de Oliver foi furiosa até o escritório e questionou alto o homem que estava lá dentro. Durante a conversa, descobriu-se que o assassino enviado para matar Oliver havia sido contratado por esse homem. Após várias explicações, a mãe de Oliver não levou o assunto adiante, mas antes de sair, deixou um aviso claro, para que ele não tocasse em seu filho novamente. No entanto, pela conversa, não era difícil perceber que a mãe de Oliver claramente tinha algum tipo de relação com esse homem. Enquanto isso, 3 ladrões mascarados estavam assaltando um banco. Enquanto recolhiam freneticamente o dinheiro, não sabiam que entre os reféns havia um policial. Quando esse policial estava prestes a agir, uma funcionária do banco ao seu lado o impediu. Depois que ele mostrou seu distintivo, ela ficou tão nervosa que fez barulho, atraindo a atenção dos ladrões. Eles atiraram sem hesitar e mataram o policial. Outro ladrão que estava dentro do banco ouviu os tiros e saiu correndo, repreendendo seus cúmplices. Nesse momento, uma grande quantidade de policiais cercou o local. Quando os policiais usaram um alto-falante para pedir a rendição, vários mascarados saíram correndo do banco. Após verificações, descobriu-se que os verdadeiros ladrões haviam escapado por um túnel que haviam preparado com antecedência. Em outro momento, Oliver e John estavam treinando o combate. Após o treino, viram a notícia do assalto ao banco. John ficou surpreso ao perceber que, para Oliver, se alguém não estivesse na lista de alvos, ele não se importava. Mesmo tentando convencer Oliver, John não conseguiu mudar sua opinião. Mas quando Oliver chegou em casa, recebeu uma ligação de John dizendo que havia um alvo na lista que, por medo de ser descoberto, tentou tirar a própria vida e estava agora no hospital. Oliver correu para o hospital, mas ao chegar lá percebeu que John havia mentido. Na verdade, o policial baleado no assalto não havia morrido, mas estava gravemente ferido e em estado crítico. Além disso, para garantir um tratamento melhor, John usou o cartão de crédito de Oliver para transferi-lo de um hospital do interior para um hospital da cidade. A esposa do policial foi até lá agradecer. Recebendo os agradecimentos, Oliver sentiu profunda empatia. Um policial ferido ao proteger a justiça não recebeu atendimento adequado, enquanto os criminosos estavam soltos. Se os policiais não pudessem proteger a justiça, então Oliver o faria em seu lugar. Na calada da noite, Oliver escalou o muro e invadiu a delegacia. Ao ouvir o som de 2 policiais se aproximando, ele não se assustou. Já havia subido no telhado. Quando os policiais foram embora, ele desceu calmamente até o computador da delegacia, inseriu um pendrive e começou a copiar os arquivos. Após concluir, saiu orgulhoso. Pouco antes disso, Oliver e John haviam analisado as câmeras de segurança do banco e notaram que um dos ladrões usava um anel universitário. Com uma imagem clara das letras no anel, poderiam descobrir de qual escola ele veio. Mesmo ampliando a imagem, não conseguiram ver as letras. Felizmente, quando o ladrão agrediu o gerente do banco, deixou uma cicatriz em seu rosto, algo que os policiais com certeza teriam registrado. Essa foi a razão pela qual Oliver invadiu a delegacia para roubar informações. Com as provas, foi possível ver claramente as letras do anel refletidas no rosto
posto do gerente. A partir disso, descobriram a escola do criminoso. Após comparar todos os alunos com base na altura e idade, identificaram o criminoso como Kyle. No entanto, antes de entrar no 12º ano, Kyle havia abandonado os estudos e desaparecido junto com seus pais e irmão mais novo. O número de assaltantes batia exatamente com o número de membros da sua família. Além disso, o grupo de Oliver também descobriu que a mãe de Kyle era a funcionária do banco que, no assalto recente, atraiu a atenção dos ladrões. Mas antes que pudessem investigar mais, os criminosos iniciaram um segundo assalto. Desta vez, porém, não tiveram tanta sorte. Após roubarem, foram interceptados pela polícia. Depois de uma intensa troca de tiros, tentaram fugir por outra rota, mas Oliver apareceu e disparou uma flecha contra o saco de dinheiro nas mãos dos ladrões, prendendo-o ao chão. Vendo que estavam cercados, os ladrões relutaram, mas tiveram que abandonar o dinheiro e fugir. Após isso, Oliver não permaneceu no local, atirou em uma luz no teto e saiu orgulhosamente. Embora não tenha capturado os criminosos, conseguiu impedir o roubo. Mais tarde, para obter mais informações, Oliver levou John até a empresa para pedir ajuda a Felicity. Com as fotos fornecidas, ela rapidamente investigou os arquivos que Oliver precisava. Para surpresa dele, o homem na foto se chamava Derek. Ele havia sido funcionário do pai de Oliver. Naquele ano, o pai de Oliver havia alugado a fábrica, fazendo com que 1.500 trabalhadores perdessem o emprego, inclusive Derek. Além disso, o gerente do local usou uma brecha contratual para demitir todos os trabalhadores sem compensação ou aposentadoria. Em uma única noite, ficaram sem casa e passaram a vagar. Ao saber de tudo, Oliver sentiu-se profundamente culpado pelas ações do pai. Decidiu reparar os erros e dar a Derek uma nova chance. Quando encontrou Derek no local onde ex-funcionários se reuniam, Oliver pediu desculpas sinceras e ofereceu um novo emprego. Mas, inesperadamente, Derek recusou. Antes de ir embora, Oliver colocou secretamente um dispositivo de escuta em seu bolso. Ouvindo a conversa da família de Derek, Oliver descobriu que Derek não queria mais cometer crimes, mas seu filho Kyle se recusava a desistir. Sem opções, Derek teve que se preparar para a próxima ação. Primeiro, eles nocautearam o segurança e, em seguida, usaram uma bomba para arrombar a porta do cofre. No entanto, enquanto saqueavam o dinheiro rapidamente, um barulho repentino veio do lado de fora. Kyle saiu para ver o que era e acabou sendo baleado por Oliver, que estava à espreita. Depois disso, os dois começaram a lutar, mas Kyle não conseguiu resistir a Oliver e foi rapidamente dominado. Nesse momento, o segurança que havia sido nocauteado acordou e pegou a arma. Quando ele estava prestes a atirar, Oliver o impediu rapidamente, mas nesse instante, Derek, sem saber o que estava acontecendo, avançou de repente e foi baleado pelo segurança. No fim, Derek perdeu a vida ao tentar salvar o filho. Por causa disso, Oliver se sentiu extremamente culpado e a família de Derek teve que pagar o preço por suas ações. Pouco tempo depois, alguns gangsters apareceram em uma loja de macarrão para cobrar taxas de proteção. O dono perguntou se eles já não haviam pago, mas os bandidos deram a desculpa de que a loja tinha problemas de higiene e por isso precisavam pagar novamente. O pobre dono da loja explicou que, devido ao desenvolvimento complicado da epidemia, os preços estavam subindo rapidamente e ele já não tinha dinheiro em casa. No entanto, os bandidos não se importaram com isso. Derrubaram toda a água e o vinho da mesa no chão e ordenaram que seus subordinados capturassem o dono da loja, ameaçando cortar sua mão. Num momento de grande perigo, a luz da loja foi apagada com um tiro e então uma figura invadiu o local. Era Oliver. Porém, nesse momento, outra pessoa apareceu e matou todos os gangsters. Ao ver isso, Oliver tentou parar essa pessoa misteriosa e os dois começaram a lutar. A pessoa misteriosa não era páreo para Oliver e rapidamente foi derrotada. Mas ao ver claramente o rosto da pessoa, Oliver ficou extremamente surpreso. Era alguém que ele conhecia. A verdade é que, pouco tempo antes, Oliver havia visitado a empresa de sua mãe e por acaso a viu conversando com alguém. Durante a conversa, um assassino apareceu e, antes que Oliver pudesse dizer qualquer coisa, a pessoa que falava com sua mãe foi assassinada. Felizmente, sua mãe saiu ilesa. Oliver então perseguiu o assassino, mas acabou deixando-o escapar. De volta ao presente, Oliver retornou à base secreta. Após alguma investigação, ele descobriu que a vítima era uma pessoa que havia começado recentemente a cooperar com a empresa de sua mãe. O chefe da empresa era Frank. Frank não era apenas dono de uma empresa de construção, mas também um chefe da máfia, o que lhe rendia muitos inimigos. Para descobrir o verdadeiro mentor por trás dos crimes, Oliver e John decidiram se infiltrar na organização de Frank. Logo depois, Oliver usou o nome da empresa de sua mãe para marcar um encontro com Frank. Frank ficou muito feliz em conhecê-lo, pois o projeto que ambas as empresas estavam prestes a realizar poderia salvar sua empresa da falência. Por isso, ele precisava conquistar a confiança de Oliver. Enquanto os dois conversavam animadamente, uma bela jovem entrou. Oliver imediatamente a observou. Era a filha de Frank. Como ela precisava sair, foi se despedir do pai. Nesse momento, um subordinado de Frank entrou dizendo que havia algo importante que Frank precisava resolver pessoalmente. Oliver então disse que voltaria outro
outro dia, mas Frank não queria deixá-lo sair assim tão facilmente. Então, surpreendentemente, pediu à filha que saísse para jantar com Oliver, como forma de garantir a cooperação. Logo, Oliver e a garota estavam em um restaurante. Enquanto conversavam animadamente, Oliver recebeu uma ligação de John. Ao atender, John disse que precisava falar algo importante. Oliver desligou o telefone, preparou-se para pagar e ir embora, mas de forma inesperada, Helena, a filha de Frank, segurou sua mão. Isso fez o coração de Oliver bater mais forte. Porém, sendo uma pessoa de vontade firme, ele se levantou e saiu do restaurante. Assim que saiu, Oliver ligou para John, que contou que os subordinados de Frank estavam indo de porta em porta cobrando taxas de proteção. 5 pessoas já haviam sido espancadas e hospitalizadas, e o próximo alvo era justamente o dono da loja de macarrão. Oliver correu até o local indicado por John e chegou exatamente quando o dono estava prestes a ser assassinado. Ele conseguiu salvá-lo a tempo, mas Oliver jamais imaginaria que a assassina que ele tanto procurava era Helena, a mesma com quem havia acabado de jantar. O que o surpreendeu ainda mais foi que as pessoas contra quem Helena lutou eram todos homens de confiança de seu próprio pai. Um deles era alguém que defendia a justiça, o outro movido por vingança e amor. Ambos foram capturados. O que eles não esperavam era que o sequestrador fosse um subordinado do pai de Helena. Durante a luta na loja de macarrão, o colar de Helena caiu e foi encontrado por esse subordinado, o que acabou expondo sua identidade. Através da conversa entre eles, Oliver, que estava ao lado dela, finalmente entendeu por que Helena odiava tanto o próprio pai. Descobriu que o namorado de Helena possuía provas dos crimes de seu pai e, por isso, foi brutalmente assassinado. A partir de então, Helena iniciou sua vingança, determinada a derrubar o próprio pai para vingar seu amado. Quando os bandidos estavam prestes a matar Helena, Oliver conseguiu se soltar das cordas e salvá-la. Depois, Helena também se libertou e se lançou na luta. Diante de 2 assassinos de elite, os bandidos não foram páreo e foram derrotados com facilidade. Depois disso, os 2 saíram orgulhosamente. Pouco tempo depois, Oliver apareceu na casa de Helena. Ele não esperava que ela fosse capaz de descobrir que ele era o Arqueiro Verde apenas por seu estilo de luta, mas Oliver não se importou. Ele veio até ali para aconselhar Helena a não continuar matando por vingança, mas Helena se recusou a ouvir e, em vez disso, questionou Oliver. Quando ela perguntou novamente, Oliver não explicou, mas usou a si mesmo para influenciar Helena, então ele naturalmente se dedicou a ela. Assim, os 2 solitários acabaram dormindo juntos. Inesperadamente, quando Helena acordou no meio da noite, saiu de casa sozinha, sem saber que Oliver não havia dormido. Quando Helena estava fora, preparando-se para atirar em um grupo de gangsters, Oliver apareceu a tempo para impedi-la. Os gangsters aproveitaram a oportunidade para fugir, o que deixou Helena extremamente irritada. Mas Oliver disse a ela que lutar pela justiça não significa necessariamente matar pessoas. Para mudar completamente a mente de Helena, Oliver decidiu levá-la para enfrentar seu próximo alvo. O próximo alvo de Oliver era um dos subordinados do pai de Helena, mas antes de sair, ele fez apenas um pedido a ela: não matar ninguém. Na fábrica de drogas, um gangster tentava apresentar o produto em suas mãos para o comprador, mas naquele momento as luzes da fábrica se apagaram. O gangster mandou seus subordinados verificarem o que tinha acontecido e, inesperadamente, ouviu-se um grito miserável. Logo depois, o herói Arqueiro Verde e Helena apareceram ao mesmo tempo e começaram a lutar contra os gangsters. Em pouco tempo, eles dominaram o líder. A polícia apareceu e prendeu todos, resolvendo o crime sem matar ninguém, derrotando parte do poder do pai de Helena. Depois disso, Helena finalmente abriu seu coração e começou a deixar aos poucos o ódio que carregava. Mas Oliver não esperava que o que aconteceria em seguida faria todo o seu esforço desaparecer. Pouco antes, Oliver e Helena saíram para jantar num hotel e, por acaso, encontraram Laurel e Tommy, que também estavam namorando. Oliver os convidou educadamente para comerem juntos e, apesar da resistência de Tommy, Laurel concordou. Os 4 se sentaram à mesma mesa, mas enquanto comiam, ver Laurel e Oliver conversando animadamente deixou Helena com ciúmes. Helena saiu do restaurante e imediatamente terminou com Oliver. A nova história de amor acabou. Na noite anterior, ainda estavam se divertindo juntos, mas agora haviam tomado caminhos diferentes. Isso fez o ódio que Helena havia acabado de deixar escapar voltar com força. Muito rápido, ela chegou à base da tríade e, antes que os bandidos reagissem, atirou e matou todos. Quando chegou à frente do chefe da tríade, esperou ele terminar suas últimas palavras e então o matou resolutamente. Depois, Helena foi até a pessoa que ela havia poupado de propósito e disse que tudo aquilo era a ordem de Frank. Pensando que algo estava errado, Oliver foi rápido para impedi-la, mas já era tarde demais. O plano de Helena não só tinha dado certo, como a tríade já havia enviado gente para atacar a mansão de Frank. Nesse momento, Frank percebeu que algo estava errado e correu para pegar documentos importantes e fugir. Porém, Frank não esperava que, ao sair do quarto, fosse capturado pelo principal assassino da tríade. Oliver apareceu a tempo, atirou e feriu a assassina, salvando Frank. Vendo isso, Frank aproveitou para fugir, mas antes de conseguir
conseguir ir longe, levou uma flechada na perna. O que mais o surpreendeu foi que quem atirou foi Helena. Ela questionou o pai sobre o motivo de ter matado seu namorado, mas Frank disse que foi para o próprio bem dela. Quando Helena estava prestes a matar o pai, Oliver apareceu e atirou a flecha que ela segurava. Furiosa, ela foi até Oliver e começou a lutar com ele. Enquanto eles lutavam, Frank pegou o arco e flecha caídos no chão. Quando Oliver percebeu e tentou impedi-lo, já era tarde demais. Então, ele rapidamente nocauteou Frank e correu para carregar Helena. Por sorte, a flecha não atingiu um ponto vital de Helena. O pai dela, finalmente, foi punido pela justiça, e Helena pôde vingar seu namorado como desejava. Não muito tempo depois, um bombeiro pediu ajuda a um colega. Surpreendentemente, quando o colega chegou, ele borrifou um líquido inflamável sobre o bombeiro que começou a pegar fogo. Pouco tempo depois, a polícia e o capitão do corpo de bombeiros deram a notícia à irmã mais nova do bombeiro. A jovem ficou profundamente arrasada. Ela não conseguia acreditar que o irmão, que havia salvado vidas incontáveis vezes, agora havia morrido. Depois, ela foi conversar com sua melhor amiga e colega, Laurel, e disse que seu irmão não morreu por acidente, mas foi assassinado. Após investigar, ela descobriu que a roupa de bombeiro do irmão estava coberta por um inflamável chamado pinear. Ela perguntou ao gerente da fábrica que havia pegado fogo, mas ele garantiu que não havia pinear no local. As roupas de bombeiros suportam até 500 graus Celsius, mas o perito disse que o fogo não passou de 260 graus Celsius. Então, por que a roupa do irmão dela queimou a uma temperatura maior que o próprio fogo? Ela pediu ajuda a Laurel para que o pai dela investigasse o caso. Ao saber da verdade, Laurel foi até o pai, mas não esperava que Quentin achasse o caso nada suspeito. Laurel explicou que na semana anterior, outro bombeiro também havia morrido num incêndio e que também foi encontrado pinear nele. Quentin disse que os bombeiros têm uma equipe de investigação própria e não estão sob controle da polícia, então ele não poderia ajudar. Depois disso, Quentin ordenou que seus subordinados saíssem às pressas. Então, Laurel decidiu correr o risco e usou um contato antigo para ligar para o herói Arqueiro Verde, que era Oliver. Ele recebeu a ligação de Laurel, mas ainda não tinha começado a investigar. John havia lhe contado que havia ocorrido outro incêndio na cidade, e para garantir que ninguém tivesse se ferido, Oliver correu para o local. Naquele momento, um bombeiro foi surpreendido por um ataque dentro do fogo. Felizmente, ele conseguiu segurar o corrimão ao seu lado a tempo. Oliver chegou logo depois, mas antes que pudesse salvá-lo, o bombeiro foi empurrado para dentro do fogo. Quando caiu, Oliver lutou com o assassino, mas inesperadamente não foi páreo para ele, e foi rapidamente derrotado. Porém, quando o assassino foi embora, Oliver viu a tatuagem de vagalume no braço dele, uma tatuagem exclusiva dos bombeiros, o que provava que o assassino também era um bombeiro. Com essa pista, Oliver e John começaram a investigar. Rapidamente, eles descobriram que anos atrás, em um incêndio, 34 moradores da cidade e 6 bombeiros morreram. Porém, na limpeza do local, o corpo de um dos bombeiros não foi encontrado. No dia seguinte, Oliver e Laurel quiseram ajudar a família do bombeiro assassinado, então organizaram uma festa beneficente para eles. Enquanto o capitão dos bombeiros agradecia os dois, um assassino vestido com um uniforme de bombeiro apareceu de repente atrás deles. O assassino lançou uma granada no local, causando o caos. Quando ele tirou o capacete, era o bombeiro cujo corpo não havia sido encontrado anos atrás. Então, ele disse ao grupo de Oliver para sair rapidamente. Depois que os dois saíram, ele foi até o capitão dos bombeiros e o borrifou com pinear. Perguntou ao capitão por que ele os abandonou naquele ano. Acontece que, naquele incêndio, os bombeiros acreditavam que poderiam salvar a situação, mas o capitão, por covardia, levou o resto da equipe para longe do local. Isso causou a morte dos 6 bombeiros, que insistiram em salvar as pessoas presas no fogo. Eles morreram no mar de fogo. Depois de escapar da morte, o bombeiro desaparecido decidiu buscar justiça pelos seus companheiros falecidos. Depois de se recuperar dos ferimentos, começou a se vingar. Quando estava prestes a queimar o capitão até a morte, Oliver trocou de roupa, se virou e atirou no isqueiro que o capitão segurava. O capitão, vendo isso, rapidamente fugiu. Oliver então se aproximou do bombeiro e disse: "Eu posso te ajudar a começar uma nova vida." O bombeiro viu que não tinha mais chance de vingança. Agradeceu Oliver e, decidido, entrou no mar de fogo para acabar com sua vida. Talvez não restasse mais nada neste mundo para ele. Talvez ele sentisse falta dos companheiros caídos, dos dias de bebida, canto, risadas e de salvar inúmeras vidas. Mas do começo ao fim, ele nunca prejudicou ninguém além de seus alvos de vingança. Por fim, ele gostaria de agradecer aos heróis que silenciosamente contribuem para a sociedade. O filme termina aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.